Meus irmãos, minhas irmãs, que possamos nesta noite falar a todos os corações, mas principalmente aos corações que sofrem. O Dr. Bezerra de Menezes, alguns dias atrás, através de Divaldo Franco, na reunião do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, nos traz uma mensagem. E eu assisti a palestra do Divaldo, e no momento em que Bezerra chega, eu não sei se alguém aqui já ouviu, o Divaldo, no momento em que o Dr. Bezerra chega, e ele transmite a mensagem dessa entidade veneranda, mas ele fica diferente. E no momento em que eu ouvi as palavras de Bezerra, eu chorei. Eu chorei não apenas pelas palavras, mas pela força das palavras através de Divaldo, desse amigo espiritual, que conhece regiões celestiais que nós nem conseguimos imaginar. E Bezerra falou assim: que possamos nos tornar, todos nós, chamas vivas, para que nunca mais a escuridão prevaleça sobre a terra. É um convite para todos nós, trabalhadores da seara espírita, para que nunca mais a escuridão prevaleça sobre a terra. E ele continua: há tantas dores a nos esperar, há tantas lágrimas para enxugar, e há tanto sofrimento que faz vergonha ser feliz. Faz vergonha ser feliz. Ele não está aqui nos afirmando que devemos nos envergonhar de nos sentirmos bem em família. Não. É a felicidade da omissão, daqueles que fogem da labuta, do trabalho. Quando ele se refere a tantas lágrimas, a tantas dores a nos esperar, não é a dor do nosso resgate, mas as dores que nós encontramos através dos nossos irmãos que sofrem e que nós podemos aplacar. E aí ele faz um convite e uma colocação fundamental. Quando Bezerra afirma: no passado, os cristãos eram ameaçados pelo circo romano, pelas arenas, pela cruz, pelas fogueiras. Mas hoje nós não temos mais nem a cruz, nem as fogueiras. Mas nós temos as paixões interiores para vencer. E esse alerta que Bezerra nos faz é muito sério, porque as nossas paixões, e quando eu falo isso eu sei que nós não podemos varrer a sujeira para baixo do tapete. Quando ele se refere às paixões que todos nós possuímos, é nos afirmando, como nos diz Emmanuel, que elas são semelhantes a cavalos. Nós precisamos colocar rédeas nos cavalos e domá-los, para que nós possamos conduzi-los e não sermos conduzidos pelas paixões. E esse convite Bezerra nos faz porque nos conhece profundamente. Alguém aqui, por favor, me corrija se eu estiver errado, se sentiu ameaçado ao sair de casa, ao vir aqui à Casa Espírita hoje? Ameaçado de morte, ameaçado de ser preso, ameaçado de ser humilhado, torturado, crucificado? Eu creio que não. Por isso que o alerta é as nossas paixões interiores. Eu lembro muito de André Luiz na obra Ação e Reação, quando ele nos fala de um casal chamado Marcela e Ildeu. E eu não sei se alguém aqui já leu essa obra e vai lembrar dessa passagem. Marcela e Ildeu, um casal semelhante a tantos casais, se reuniram através daquilo que o mundo espiritual chama de a armadilha dos relacionamentos. E quando eles dizem a armadilha dos relacionamentos, é uma forma engraçada de afirmar
que nós não nos reencontramos por acaso. Nós não nos encontramos por acaso. Todos nós seguimos um planejamento espiritual. É esse planejamento que proporciona esses reencontros, porque certa feita perguntaram a André Luiz, através da mediunidade do Chico, o que ele achava das almas gêmeas. E eu não sei se vocês lembram aqui que teve uma novela chamada Almas Gêmeas, que teve até uma música que ficou famosa na época de Fábio Júnior. Alguém lembra disso aí? E André, e as almas gêmeas? André Luiz respondeu: aqui nós não conhecemos almas gêmeas, nós conhecemos relacionamentos de algemas. Porque a maioria dos relacionamentos são relacionamentos de algemas. Poucos são os relacionamentos de afinidade. A maioria são de resgates. E resgates complexos. Por isso o convite do Dr. Bezerra. André Luiz, na obra Ação e Reação, ele nos mostra Marcela e Ildeu. Tiveram 3 filhos, se conheceram, se apaixonaram, se envolveram. E depois do passar dos anos, o casamento caiu no marasmo. Eu costumo brincar, às vezes, afirmando que nos relacionamentos é um conto de fadas ao contrário. Porque se você assistir aqueles contos de fadas antigamente, a princesa, ela beijava quem? O sapo. E o que o sapo se tornava? Um príncipe. Na realidade, é o inverso. A princesa beija o príncipe, que se transforma no sapo. Eu tenho um amigo que uma vez ele disse para mim, disse: olha, casar é difícil, porque eu casei, e na primeira vez que eu fui dormir com a minha esposa, eu gostava de deitar na minha cama por qualquer lado que eu chegava, e um dia eu olhei para ela e disse: olha, eu gosto de dormir no lado esquerdo. Ela disse: eu também. Até para dormir eu tive que partir para negociação, porque se relacionar é assim, é um processo espiritual, de um compromisso muito sério. Marcela e Ildeu tiveram 3 filhos, 2 meninas e um rapaz, 2 meninas e um menino. Mas Ildeu, todas as vezes que ele olhava para Marcela, ele já não via mais a esposa de outrora. Ele agora havia se apaixonado por uma outra jovem fora do casamento, a jovem Mara. E ele chegava em casa, se embriagava e passava a agredir a esposa e agredir os filhos. E eu não sei se eu estou contando um fato que ninguém aqui jamais ouviu falar, mas eu acredito que vocês devam ter ouvido falar de algo semelhante em algum lugar. E aí ele chegava, se embriagava, as entidades espirituais ligadas a ele. E é muito importante que possamos frisar aqui nessa noite a importância de se compreender que paixões, nós não falamos de relacionamentos, como o Dr. Bezerra nos fala. Todas essas paixões interiores são os nossos testes que nos esperam em cada esquina. É a porta larga que nos falou Jesus. Porque Ildeu gostava de se embriagar. E eu não sei se vocês conhecem uma droga pesadíssima, difícil, uma droga avassaladora, chamada álcool. Porque muitos falam de droga como se fosse maconha, cocaína, crack, heroína, mas o álcool mata mais do que todas elas juntas. Álcool mata. Deixa eu perguntar a vocês: álcool destrói família? Álcool destrói relacionamento? Álcool leva pessoas a perder emprego, leva pessoas ao vício, causa acidentes, leva a mortes de várias pessoas. Álcool é extremamente complexo, porque na maioria das vezes entra nos nossos lares como algo aparentemente inocente. E eu falo muito isso porque eu vejo muitos espíritas que eu conheço, pessoas maravilhosas, eu não estou aqui julgando ninguém, mas que dizem assim: mas eu não bebo, eu só bebo em casa. Eu só tomo aquele vinho em casa, não tomo cachaça. Eu tomo vinho, não é lindo, né? Aí eu digo: olha aí, se tua esposa passar mal, aí tu bota ela no carro, pega o carro mesmo sob efeito do vinho, ou tu deixa ela desencarnar, ou tu leva ela no carro. E se no caminho bater? E se nessa batida pessoas desencarnarem e isso te causar séculos de reparação? O processo é complexo ou não é? Porque às vezes nós não enxergamos a amplitude da situação.
Mas o alerta que a espiritualidade nos faz, principalmente nesse período, e um dia eu falava isso, eu lembro o ano passado, numa casa espírita, e um amigo meu chegou e disse assim: mas rapaz, por que tu viesse falar isso logo hoje? Eu disse: por quê? Ele disse: porque está chegando confraternização. Final de ano, deixar para falar em janeiro. De preferência depois do carnaval. Mas é muito sério, porque é nesse período que nós precisamos trazer esse alerta. Todas as vezes que o Deus chegava em casa, já tinha 3 entidades espirituais esperando por ele, para conseguir solver, através da conexão da bebida alcoólica que eles haviam estabelecido com ele, os efeitos do álcool. Porque eu não sei se os senhores já viram um copo de bebida planando sozinho no ar. Eu nunca vi, vocês já viram? O copo subindo no ar e ele virando e o líquido sumindo. Já viram isso? Eu nunca vi também não. Então as entidades espirituais que desencarnam e que no mundo espiritual aqui na Terra eram viciadas no álcool e que continuam viciadas no mundo espiritual, claro que elas precisam de alguém para transmitir para elas os efeitos do álcool. Vocês concordam? André Luiz nos revela que é estabelecido uma conexão, numa linguagem mais atual, um link. Você está nesse nível, a entidade está aqui. Quando você cai do nível, a entidade estabelece a conexão. Quando ela estabelece a conexão, ela começa a sugar de você, tal semelhante a uma planta parasita, que começa a sorver os fluidos deletérios que a entidade precisa para manter o vício. Porque se você está encarnado e você está aqui nesse momento e você é viciado em alguma coisa, eu vou convidar você a se trabalhar para se libertar do vício enquanto está encarnado. Porque no mundo espiritual é mais complexo. No mundo espiritual é mais complicado se libertar. Por isso a necessidade da reencarnação, e por isso na obra Ação e Reação, André Luiz nos explica que há espíritos que pedem para voltar com o fígado sensível. Porque quando você reencarna com a sensibilidade no fígado, você mal consegue beber e se sente mal. De tal forma que há aqueles que danificaram tanto o fígado a nível de perispírito, que retornam com ele tão sensível porque elas mal bebem e vão desencarnar de cirrose hepática. Há aqueles que mal fumam ou nem conseguem fumar e vão desencarnar de câncer no pulmão. Porque provavelmente em vidas passadas abusaram muito desse processo. E de tal forma, a obra chama-se Ação e Reação, para nos mostrar que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E todos nós vamos colher aquilo que nós semeamos. E se nós queremos colher o que há de bom para a vida e que a vida nos oferece, precisamos aprender a semear e a semear imediatamente, recebendo o convite de Bezerra, para que nos tornemos chamas vivas, a iluminar a escuridão. E Marcela e o deu nesse relacionamento, e o deu bebendo, e todas as vezes que ele bebia, as entidades chegavam, porque eram convidadas por ele. Eu costumo dizer que o obsessor é a entidade mais educada que existe, porque ele só entra na nossa casa mental com a nossa autorização, com a nossa aquiescência. E uma vez estabelecido esse contato, eu não sei se vocês aqui guardam litros de alcoólicos em casa, mas é um provérbio que diz assim: onde há fumaça, há fogo, ou vai haver. As entidades, elas observam as casas e as residências, e onde elas encontram esses destilados, elas gostam de se aproximar. Elas gostam de se aproximar porque elas acreditam que pode incentivar alguém a utilizar. E aí você utiliza, não, mas eu utilizo esporadicamente. Começa esporadicamente e depois se torna efetivamente. É assim que se estabelece a conexão. E o Deus já era uma conexão maravilhosa para esses espíritos. E eles, percebam vocês, que quando se estabelece esse link, quando se estabelece essa conexão, você está oferecendo às entidades os efeitos deletérios da bebida que elas querem, mas você está recebendo os efeitos deletérios das sensações que esses espíritos experimentam. E se esses espíritos estão envolvidos em processos complexos, você vai experimentar também. É uma troca. É uma troca. E o Deus, sob o efeito do álcool, batia na esposa, batia nos filhos, e toda vez que ele batia em Marcela, o menino
corria para defender a mãe. E é muito comum observarmos isso em uma família. O marido chega, quer agredir a esposa, os filhos geralmente ficam do lado da esposa, da mãe. Mas o menino em particular ia defender Marcela, e quando ele ia, Bildeu batia na criança. Ele olhava para aquele menino e dizia assim: eu tenho ódio desse menino. Eu tenho ódio desse menino. Eu quisera nunca ter nascido essa criança. E ninguém entendia porque ele sentia ódio pelo menino. Ele sentia um profundo amor pelas duas meninas. Ele era apaixonado pelas filhas. Um terapeuta materialista diria que é um complexo de Édipo com Electra misturado, porque complexo de Édipo quando é a mãe com o menino, e o menino realmente e a mãe tinham uma afinidade, e um complexo de Electra porque Eudeu era muito ligado às duas meninas. Eu digo um terapeuta materialista porque estaria apenas observando aquilo que os olhos enxergam, não estaria observando o que vai lá no passado, mais recente ou talvez um pouco mais distante, de vidas passadas. Porque Jesus, esse governador espiritual do planeta, que nos acompanha em cada momento de nossas vidas, nos fez um alerta muito grande e nos pediu que nós orássemos e vigiássemos. Jesus nos diz assim: vos foi dito que odiareis os vossos inimigos. Eu vos digo que amareis os vossos inimigos. E nós precisamos levar isso tão a sério, porque às vezes eu escuto as pessoas falando assim: mas Jesus não podia estar pedindo para que amássemos os inimigos, porque não deve ser fácil amar o inimigo. No máximo, nós podemos tolerar. Mas quando Jesus faz a colocação, você vai entender, através da reencarnação, que é verdadeiramente essa. É verdadeiramente essa. Principalmente quando esse inimigo chega na condição de filho, de filha, de pai, de mãe, de irmão, de torcedor do esporte. Esse foi mais pesado, não foi? Quando esses adversários do passado chegam em nossas vidas, que nós os recebemos, nós às vezes não compreendemos. André Luiz e Silas estavam presentes na casa daquela família através da prece de Marcela, porque Marcela era uma mulher com muitas virtudes, e ela já não olhava mais Eudeu como um homem, ela olhava Eudeu agora como um irmão necessitado de ajuda. Apesar dele maltratá-la, apesar dele bater nela, ela o observava agora como um irmão. E ela dizia: meu Deus, se eu deixar esse homem, ele vai se acabar. Alguma coisa na mente dela dizia isso. Mas Eudeu queria se separar para ficar com a outra, porque Eudeu tinha Mara na sua mente. E observem vocês, quando nós falamos das paixões, que André Luiz vai falar nessa obra do desejo central. E o que é o desejo central? O desejo central é aquele processo, é aquele ponto fraco na sua reencarnação, no seu âmago, dentro da sua alma. É aquele ponto fraco que já vem levando você a reencarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar. Você vai, você volta e permanece cometendo os mesmos erros, os mesmos deslizes. O mundo espiritual, os espíritos que trabalham em busca de nos prejudicar, são também nossos irmãos. Eles trabalham esse desejo central, estabelecendo pontos de observação em nossos lares. Eles fazem isso na sua casa, na minha casa, nas nossas casas. Eles vão lá e ficam observando aquilo que nos atinge, aquilo que nos enfraquece. Porque eu não sei se vocês já ouviram falar de formas pensamento, mas toda vez que você tem um pensamento insistente, uma ideia fixa, geralmente é uma tentativa de implante de alguma entidade espiritual. Toda ideia fixa é necessário ter muito cuidado. E o Deus começou a elaborar o projeto de se livrar de Marcela. Imagina o que foi que ele pensou em fazer para se livrar de Marcela. Quem adivinha? Oi? Matá-la. O que é que ele imaginou? Ele imaginou em atirar em Marcela dormindo, colocar a arma na mão dela e simular um suicídio. Isso no século XIX para o século XX, porque essa história se passa já próximo do século XX, passaria por um suicídio mesmo. Ninguém investigaria isso direito. E o Deus imaginava em executar esse plano, em matar Marcela. Por que ele pensava nisso? Porque ele queria Mara.
As entidades homicidas já o cercavam. E André Luiz conta que quando ele imaginava na execução do plano, ele fazia um quadro vivo, como uma tela de cinema, onde as imagens iam se trabalhando, onde ele ia no quarto, onde ele colocava a arma na mão dela, onde ele disparava, todo o processo se trabalhando. Formas pensamento. Essas formas pensamento são alimentadas por nossas ideias. Ou seja, as entidades espirituais sabiam que o ponto fraco de Ildeu eram os relacionamentos extraconjugais. Aí André Luiz vai ao passado e pergunta a Silas: Silas, o que é que está acontecendo aqui? Aí Silas responde: André, num passado, em uma outra vida, e Marcela e Ildeu eram casados. Eles já viviam juntos na época do Brasil Império. Só que Ildeu deixou Marcela e foi viver a vida com outras mulheres. E nessas andanças ele encontrou uma jovem, e ele se apaixonou e conviveu com ela ainda algum período, e essa jovem tinha uma irmã. Ele também se envolveu com a irmã dela. Ele se envolveu com as duas. E depois ele deixou as duas na prostituição e foi embora. Quando ele rodou e adoeceu, que não servia mais para nada, numa linguagem bem vulgar, ele quis voltar para quem? Como é que vocês adivinharam? Leram um livro, foi? Já viram esse filme em algum lugar? Ele quis voltar para Marcela. Só que na época não tinha Facebook. E aí ele não viu que lá Marcela já tinha um outro companheiro. E aí o que é que acontece? O que é que ele faz? Quando ele chega lá que encontra uma outra pessoa no lugar dele, ele comete um crime. Quando o Ildeu desencarna no mundo espiritual, que ele vai para as zonas abismais, eu não vou aqui detalhar essas zonas abismais que são trabalhadas nessa obra como um alerta para todos nós, porque ele não fala ali dos umbrais, onde André Luiz despertou, fala das zonas abismais, ainda mais complexas. Quando o Ildeu desperta lá no mundo espiritual, depois de passar por muito sofrimento, ele implora perdão. Ele implora a oportunidade do resgate. E como Deus é imensamente maravilhoso e sempre está predisposto a ajudar todos os seus filhos, porque Deus é o nosso Pai, acima de tudo. É pai e mãe, é tudo junto. Porque nós geralmente, quando observamos a imagem de Deus, imaginamos um homem, não é? E por que não uma mulher? Por que não ambos? Não é? Deus, essa infinitude, essa inteligência suprema, como nos ensinou Kardec e o mundo espiritual. E aí o Deus, através da colaboração do mundo espiritual, recebe a oportunidade do resgate. E o Deus olha para Marcela no mundo espiritual e diz: volte comigo, me dê a chance de reparar os erros que eu cometi. E o Deus vai para o jovem que ele havia matado, cometido homicídio, e implora perdão. Lembram de Jesus quando falou: vos foi dito que odiareis os vossos inimigos, eu vos digo que amareis. E o Deus pediu tanto perdão que eles concordaram em retornar com ele, para ajudá-lo a reparar os erros. Uma vez eu estava numa casa espírita e eu conversava com um pai. E esse pai, ele tem duas filhas. E ele disse para mim assim: Josué, minhas meninas me dão muito trabalho. São muito complicadas, são muito difíceis. Uma delas namora tanto que às vezes ela dorme com o parceiro, no dia seguinte vai perguntar o nome dele. Ela só vai saber o nome dele no outro dia. Aí um dia ele pediu uma orientação espiritual. E o mundo espiritual respondeu para ele que essas duas jovens que ele havia recebido eram compromissos espirituais que ele havia adquirido em vidas anteriores, porque ele as havia desencaminhado. E que o mundo espiritual é tão bom que dá oportunidade àqueles que desencaminham outras almas a reencaminhá-las novamente. No passado, ele olhava para elas e dizia: minha gente, vamos viver a vida. Mas o senhor não é casado? Que isso não existe. Vocês se preocupam com isso? Vamos aproveitar, vamos curtir, vamos viver. Ele as desencaminhou. Agora, ele as recebe na condição de filhas. Porque na condição de filhas, ele recebeu a oportunidade de consertar. Não é interessante observar
o processo da reencarnação. Jesus diz lá: se teu olho for motivo de escândalo, arranca-o e joga fora. Melhor entrar na vida sem o olho do que entrar com o olho e perder a alma. Na linguagem espírita, se teu olho for motivo de escândalo, arranca e joga fora. Melhor entrar na reencarnação sem o olho do que entrar com o olho e perder a alma. Jesus está falando que nós recebemos corpos adequados ao nosso processo reencarnatório, ao nosso processo de resgate. Nós recebemos corpos, nós recebemos famílias, nós recebemos vidas adequadas às nossas necessidades. E o mundo espiritual, através da prece, estabelece esses links para que nos permita o resgate do passado. Quando nós falamos, quando Bezerra de Menezes nos chega e diz: espíritas, é porque nós conhecemos o Evangelho de Jesus na visão espírita. E conhecer o Evangelho de Jesus na visão espírita é ter uma ampla visão do Evangelho, porque você vai ouvir o Evangelho e você vai conhecer um Jesus através de Emmanuel, você vai conhecer um Jesus através de Neo Lúcio, você vai conhecer um Jesus através de São Luís, no Evangelho segundo o Espiritismo, de Santo Agostinho, de Erasto, de Paulo. Você vai conhecer vários personagens ilustres, a visão deles em relação a Jesus. E você vai conhecer um outro Jesus, que não é aquele Jesus pregado na cruz, mas um Jesus que vem a nos falar de vida. Um Jesus que nos traz palavras de vida eterna. Marcela e Ildeu. E Ildeu, na noite que ele ia cometer o crime em relação a Marcela, ele vai se encaminhando para o quarto com a arma na mão. Silas e André Luiz, do mundo espiritual, agem imediatamente. Despertam uma das filhas de Ildeu, e a menina que dormia é desdobrada, vem fora do corpo, e ela vê o pai nas imagens mentais que ele tinha em relação ao crime de Marcela. Quando ela observa o pai atirando na mãe, nas imagens mentais que Ildeu trazia, a menina dá um grito de pânico, de um pesadelo. Ela diz: pelo amor de Deus, papai, não mate a minha mãe. Todos acordam na casa. Quando Marcela desperta, Ildeu está com a arma na mão. Mas Marcela era uma alma boa. Ela não imaginava que Ildeu ia matá-la. Você sabe o que ela pensou que Ildeu ia fazer? Ela imaginou que Ildeu ia cometer suicídio. Então ela diz: Ildeu, não tire sua própria vida, não. Se você quer ir embora, vá. Vá embora. Mas não tire a própria vida. E Ildeu olha para Marcela e aquela situação vem a acalhar. Porque ela o liberou. Então ele diz: eu não aguento mais viver com vocês. Mas você percebe que lá no mundo espiritual, Ildeu implorou perdão. E ele que havia tirado a vida daquele que hoje era seu filho, vocês percebem por que o garotinho era tão ligado à mãe? Porque ele havia sido também marido dela em vidas passadas, em vida anterior. E Ildeu observava o menino como um adversário, porque ele o via como um adversário quando tirou a vida física dele. E ele era muito apaixonado pelas duas filhas, porque elas foram duas amantes dele em vida anterior, que ele as havia desencaminhado. Ele reuniu todos esses espíritos, implorou perdão, porque é necessário perdão. É necessário levar a sério aquilo que Jesus falou. Vos foi dito que odiareis os vossos inimigos, eu vos digo que amareis os vossos inimigos. E Jesus nos convidou para orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. O processo é tão profundo que até hoje nós ainda não aprendemos a orar. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o mundo espiritual nos diz com muita clareza na oração: a fórmula nada vale. O pensamento é tudo. Orai conforme as vossas convicções. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras que não ditas do coração. Ou seja, no momento da prece é fundamental o sentimento e a vibração. Vocês já ouviram uma música chamada Ave Maria? É bonita a música, seja a versão que for. Ave Maria de Schubert, Ave Maria do Sertão, Ave Maria seja lá de onde for. É uma música que o mundo espiritual nos diz que foi inspirada de regiões celestiais do mundo espiritual para a mãe de Jesus, porque
o espírito que foi escolhido para trazer Jesus para nós, não foi um espírito qualquer. Era um espírito em uma condição que proporcionava a condição de gerar Jesus, porque era necessária altíssima espiritualidade para isso. Então, Maria, que simboliza a mãe de todos nós, tem uma música linda. Quando você escuta Ave Maria, o que é que você sente? Alguém aqui já sentiu vontade de chorar de emoção? É essa vibração que o mundo espiritual nos fala. É esse sentimento que nos envolve através da prece. É esse momento da prece que essa vibração atinge as regiões espirituais mais elevadas, porque nós levamos o nosso sentimento, aquilo que nós verdadeiramente estamos sentindo naquele instante. Agora é necessário compreender o que é a prece, o que é pedir, o que é receber. Eu lembro muito de uma historinha contada pelo irmão X, aquele que foi Humberto de Campos. Ele conta a história de um lavrador que havia cultivado a terra e o trigo, e que o trigo, naquele ano, havia praticamente fracassado. A cultura do trigo tinha sido um fracasso para ele. E ele voltava para casa muito triste. Ele pegou uma saquinha de trigo, colocou nas costas e ia pedindo, orando a Deus que o enviasse algo que pudesse auxiliá-lo naquele momento. Porque ele havia perdido a sua cultura. Ele havia perdido a sua plantação. E naquele momento o irmão X disse que para na frente dele uma carruagem linda. Estava ali o Senhor da vida ao lado dele. O Senhor da vida, o próprio Deus, na simbologia que ele nos traz. Sabe o que o Senhor da vida fez? Não trouxe ouro nem prata para ele. Estendeu uma das mãos, olhou para a saca de trigo e pediu o trigo. Ele olhou para o Senhor da vida e disse assim: mas como é isso? Ao invés de me dar, eu vou tirar o nada que eu tenho para dar ao Senhor da vida que tem tudo? Aí ele ficou pensativo. E o Senhor da vida continuava com a mão estendida apontando para a saca. Então ele vai lá na saca, pega 5 grãos de trigo, 5, e contou na mão do Senhor da vida: 1, 2, 3, 4, 5. E o Senhor da vida sorriu para ele, agradeceu e foi embora. E ele ficou pensando: meu Deus, o que o Senhor fez? Ao invés de me trazer, levou. Quando ele abriu a porta da sua casa, em cima da sua mesa haviam 5 pedras preciosas, valiosíssimas. Quando ele viu isso, ele caiu chorando no chão. Por que eu só fui dar 5? Eu devia ter dado a saca toda, porque eu ia receber tudo de novo. Porque às vezes nós não percebemos, mas na visão espiritual, nós que estamos hoje aqui nessa casa espírita, e eu me sinto muito feliz de estar aqui nessa casa espírita com vocês. Porque quando eu cheguei aqui, eu conversava com meu irmão aqui, Severino, eu dizia: meu Deus, como o Nelu está bonito, organizado, arrumado, climatizado. Você chega, antes da palestra, tem um data show com uma música linda, tem uma mensagem, você senta, começa a ficar em prece, já começa a se harmonizar. Tem curso do perispírito, curso daquilo. Ontem eu estava em uma outra casa espírita, fazendo uma outra palestra lá em Afogados, em uma casa chamada Casa de Baltazar. E um trabalhador da casa chegou para mim e disse assim: você conhece o Neluz? Eu digo: eu vou lá amanhã. Aí ele disse: eu fiz um curso lá de 6 dias. Até o Severino me falou qual foi o curso. Eu disse: vejam como é interessante. Sabe por quê? Porque o Neluz passou a iluminar almas, por isso que o nome é bem apropriado, luz. E o Neluz passou também até levar esse conhecimento a outras casas espíritas. Imagine a dimensão desse trabalho aqui no mundo material e no mundo espiritual. Então, nosso agradecimento. Nós precisamos ser muito gratos ao mundo espiritual e aos trabalhadores que fundaram desencarnados, encarnados, porque é um trabalho impagável. É impagável, porque você sabe o que é recuperar uma alma que abre essa porta, que senta aí na cadeira e está em desespero e quer tirar a própria vida, e vem aqui, conversa com alguém, participa de algum trabalho e retorna para casa e não tira a própria vida e nem tira a vida de ninguém. Isso tem preço? Quanto custa isso?
Quanto custa a uma família que se recupera e se reharmoniza? Qual o valor de um processo de desobsessão? Não só o esclarecimento dos encarnados, mas o esclarecimento dos desencarnados. A complexidade desses processos no mundo espiritual. Quantas histórias poderiam ser escritas aqui agora? De quantas pessoas, cada um com a sua vida, cada um com suas famílias, cada um com suas dificuldades, e que são trabalhadas aqui nessa casa, apesar de ser compostas de seres humanos falhos, falíveis, com muitas falhas, e ainda, como nos diz Bezerra, com muitas paixões a trabalhar. No passado, os cristãos eram torturados, e para serem cristãos iam se encontrar escondidos nas cavernas. Quando eram capturados, iam para as arenas, iam para a fogueira, ia como Pedro, de cabeça para baixo, crucificado. Hoje não tem mais a cruz, não tem mais as fogueiras, não tem mais o empalamento, não tem mais as torturas do passado, mas hoje tem o quê? As paixões como nossos adversários. O mundo espiritual nos faz o convite a esse reequilíbrio. E o Deus não compreendeu o processo no seu ambiente doméstico. Ele não assimilou. Ele se afastou de Marcela. André Luiz pergunta a Silas: e agora, Silas? Como é que vai ficar o resgate de Eudeu? E Silas responde: infelizmente, André, através do seu livre-arbítrio, ele interrompeu o resgate. Por isso que esse capítulo no livro chama-se Resgate Interrompido. Aí André Luiz pergunta: ele vai no futuro novamente se reencontrar com Marcela, com os filhos? Provavelmente não, André. Provavelmente não mais. Porque Marcela e os filhos vão avançar. E o Eudeu, por opção, pelo exercício do sagrado do seu livre-arbítrio, preferiu sentar. Preferiu estacionar. Diante da estrada, nós não podemos parar aqueles que querem caminhar. Nós precisamos acompanhá-los. Se nós não desejamos acompanhá-los, eles vão seguir o seu caminho. E o Eudeu vai provavelmente se reencontrar com espíritos em condições dificílimas e provavelmente vai passar por séculos de resgate, porque às vezes 5 minutos de nossas vidas causam séculos de reparação. Sabe quando é que minutos causam séculos de reparação? Quando você comete um suicídio, quando você comete um homicídio, quando você faz uma fofoca. O que é que tudo isso parece um com o outro? É muito próximo. Porque quando Jesus disse: se teu olho for motivo de escândalo, se teu pé, se tua mão, vamos usar uma outra parte do corpo, se tua língua for motivo de escândalo, arranca e joga fora. Melhor entrar na vida sem a língua do que entrar com a língua e perder a alma. Aí o espírito do mundo espiritual, sabendo que não se controla na língua através da fofoca, da calúnia, do boato, da mentira, diz assim: Senhor, me ajuda, deixa eu voltar com ela, porque sem a língua eu não caio novamente. E o mundo espiritual é tão bom. Vocês já ouviram falar? Vocês participaram do Black Friday aqui? Não? Teve Black Friday no Uniluiz, Severino? Nenhum Black Friday de livro, eu não acredito, mas tem Black Friday espiritual. Vocês já ouviram falar do Black Friday espiritual? E tem no Uniluiz Black Friday espiritual. Sabe como é que se chama? Trabalho. Porque você cometeu uma série de delitos, está no mundo espiritual, aí você chega para seu amigo protetor, o espírito protetor que lhe acompanha, e você olha para ele e diz assim: meu amigo, eu cometi tantos erros, que se eu for pagar, como disse lá no Evangelho, aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Se eu for pagar por cada falha que eu cometi, eu vou precisar ter uma reencarnação de 1000 anos, porque 180 não vai dar não. Aí o espírito diz assim: não, meu amigo, não, minha amiga, não vai precisar isso não. Você vai reencarnar lá no Brasil, lá em Pernambuco. Você vai trabalhar lá no Uniluiz. Tem muito trabalho. Você vem com mediunidade, você vem para trabalhar com criança, você vem para trabalhar com, seja lá com o que for. É um Black Friday. Porque você, ao invés de resgatar os delitos com muita dor, você vem resgatar trabalhando. Você vem resgatar servindo.
E você sabe que quando você compartilha, quando você participa desse trabalho, quantas almas você ajuda a iluminar? Porque cada um dessa casa, trabalhador, frequentador, seja lá quem for. Porque se você veio hoje, eu não sei se você veio a primeira vez, a segunda ou a terceira, mas você já está participando da sintonia espiritual do ambiente da casa. E você participando dos trabalhos da casa, colaborando, seja da forma que você puder colaborar, com uma visita a alguém, com um conforto para quem sofre, seja lá a forma que você puder colaborar com os trabalhos da casa. Você está colaborando com a iluminação de almas. Um dia eu estava passando no Lar de Clara, esse agora é o meu merchandising. Eu ia passando no Lar de Clara, que é uma instituição mantida pelo Jefa, que é a minha casa mãe. E o Lar de Clara é uma instituição que eu acredito, não sei se todos aqui já ouviram falar, já ouviram? Ele trabalha com uma média de 300 crianças. 300 crianças. Crianças que vocês nem imaginam como sejam. Eu vou só dar uma noção para você do que são essas crianças. Tem criança que não sabia usar um vaso sanitário, porque não tinha nem visto um. Vem de locais, porque lá em Pontezinha, numa área extremamente pobre, não são crianças espíritas não, viu? Existe o Lar de Clara de Piedade, que aí recebe crianças de famílias espíritas também, de trabalhadores, e também crianças que vêm em uma fase maior, já jovens, de Pontezinha para lá. Mas lá em Pontezinha são muitas crianças, quase 300 crianças. Muitas não tem nem vaso sanitário em casa. Um dia uma amiga minha falou que dá aula lá. Olha, dá aula lá. E ela disse para mim assim: Josué, a criança foi pro banheiro, foi no toalete e começou a demorar. E eu fui lá saber porque ele estava demorando. Ele estava brincando de dar descarga. Para ele era uma festa, ele fazia aquilo, a água descia. E ele esperava e dava novamente a descarga. Porque ele não tinha em casa. E pasmem vocês, a coisa pior do que isso que eu não vou falar. Há ameaça de morte para monitores. Há denúncias de abuso e violência de crianças com os pais. Há processos complexos que vocês nem imaginam. Um dia eu ia passando por uma daquelas salas, eu olhei a sala com algumas crianças lá, e eu fiquei pensando, meu Deus, quem são esses espíritos? Aquelas crianças. Porque eu não sei se você já olhou para seus filhos, seus pais, seus irmãos, sua esposa, seu marido, e você perguntou, meu Deus, quem é esses espíritos, ou esse espírito que está do meu lado, me acompanhando? Qual o meu compromisso com ele ou com ela? Qual o meu compromisso? Porque quando nós falávamos de almas gêmeas, eu lembrei de Divaldo, quando uma mulher chegou para ele e disse assim, Divaldo, eu estou casada, mas depois de casada eu encontrei minha alma gêmea. E Divaldo disse, minha filha, não vale encontrar alma gêmea depois de casado. Você diz a alma gêmea assim, fica para a próxima. Nessa não dá mais não. Só na outra. Porque essa história de alma gêmea tem gente que casa 6, 7 vezes. É muito complexo o processo, porque os espíritos, nós precisamos trabalhar. Eu não estou aqui falando que você não pode, um dia, por uma eventualidade, precisar se separar e viver com uma outra. Não estou falando isso. Cada caso é um caso. Mas Jesus já falou. Quando chegaram para Jesus e falaram, por que Moisés permitiu que abandonasse as suas esposas? E Jesus falou, pela dureza de vossos corações. Porque os relacionamentos são processos complexos. E o Deus nem imaginava que todo o processo que ele vivia lá em vidas anteriores era um compromisso que ele trazia, porque lá no mundo espiritual ele se comprometeu a resgatar. Chegando aqui, com o peso do corpo físico, ele esqueceu. Mas a sua alma sabia dos seus compromissos. Nós sabemos e conhecemos. Sentimos lá na alma os nossos compromissos, as nossas falhas, as nossas paixões invigilantes, os nossos sentimentos que prevalecem no coração de cada um de nós. Há aqueles cujo desejo central é a ambição. Há aqueles que é o dinheiro. Há aqueles que são os envolvimentos e os relacionamentos sexuais. Há aqueles que são os processos de pedofilia. Há processos complexos. As entidades que ficam nas nossas casas, esperando um deslize nosso. Mas Jesus nos alertou e nós não percebemos quando ele disse, orai e vigiai. Alguns dizem que o correto é vigiar e orar. Eu não entendi até hoje a diferença de um para o outro. Quando Jesus nos fez o alerta,
porque essas entidades estão plantadas em nossos lares, ele falou: estabelece, me convida para fazer parte da tua casa. Porque Jesus falou que onde houvessem 2 ou mais pessoas em seu nome, ele lá estaria. Ele não disse: eu vou estar na igreja, no templo, no centro. Jesus disse: onde houverem 2 ou mais pessoas em meu nome, em seu nome, não é da boca para fora, é no sentimento, na alma, no coração. Quando você persevera no evangelho, é esse evangelho que a terceira revelação nos apresenta, porque a doutrina espírita é a terceira revelação, a primeira Moisés, a segunda Jesus. E Jesus lá em João diz: eu rogarei ao Pai, ele não vos deixará órfãos, vos enviará o Consolador prometido. Porque o Consolador prometido chegou em nossas vidas e nos mostrou que a morte não existe. Nos abriu os olhos para uma série de processos que nós desconhecíamos. É esse Consolador prometido que, através de Adolfo Bezerra de Menezes, esse espírito a serviço do Cristo aqui na Terra, principalmente nesse momento de transição planetária, vem nos alerta: espíritas, transformemo-nos em chamas vivas, porque a chama é luz. E o que é que faz a luz? Ela brilha, ela ilumina na escuridão, para que nunca mais haja a predominância da escuridão sobre a Terra. Porque se isso aqui é um mundo de provas e expiações, nós podemos amenizar as provas e expiações com a mensagem desse evangelho. Se a dor e o sofrimento batem na minha porta, eu tenho absoluta certeza que através do trabalho e do serviço de amor ao próximo, como nos ensinou Jesus, vem o Black Friday. Porque o que é um Black Friday? Tu tem uma TV que você quer comprar. Isso quando é Black Friday de verdade, né? Dizem que não é muito Black Friday, é mais para Black o quê? Fraude. Mas vamos lá. Uma TV que custa 5 mil, você está lá por 1.000. Não é uma pechincha. Você imagina que você cometeu uma série de delitos, vai ter que reencarnar umas 4 vezes para resgatar. Aí você volta com o compromisso do trabalho, do serviço de amor ao próximo. E ninguém sabe explicar porquê, mas você está trabalhando, as pessoas estão lhe machucando, as pessoas estão lhe chutando, mas você continua amando e servindo. E você não entende, mas por que eu amo tanto e as pessoas me machucam tanto? Porque os servidores de Jesus não estão em busca de reconhecimento. Vocês conhecem a história bem simplesinha do escorpião que estava morrendo afogado. Vocês não conhecem? O escorpião vinha no lago, ia morrendo afogado, vai passando 2 monges. Um dos monges olha que o escorpião está se afogando, pega no escorpião e tira ele da água. O que é que o escorpião faz com o monge? Ele ferra o monge, não é assim? Aí o outro monge diz assim: mas mestre, que insanidade é essa? Não sabes que é da natureza do escorpião ferrar? O monge diz para o outro: e você não sabe que é da minha natureza ajudar? Porque nós que conhecemos o nosso passado de delitos, pelos erros e pela vivência atual, porque tem uma passagem de André Luiz em uma obra chamada Entre a Terra e o Céu, que André Luiz diz exatamente assim: se hoje te encontras com o teu ontem, cada um de nós aqui, hoje, está de frente para um ontem. Porque se hoje te encontras com o teu ontem, o teu amanhã dependerá de quê? Do teu hoje. Ajuda os que te cercam, auxiliando a ti mesmo. Porque todas as vezes que nós trabalhamos a serviço de Jesus, nós estamos trabalhando para nós mesmos. Ah, mas eu estou lá no Uniluz trabalhando, ninguém reconhece. Você não é funcionário do Uniluz. Você é funcionário de Jesus. Você está aqui a serviço de... Ah, mas porque tem isso, porque tem aquilo, não se preocupe. Tudo passa. Você está no exercício da tolerância. Você está no exercício da paciência. Porque como é que eu vou saber que você aprendeu a lição da paciência se não vai surgir um momento para lhe tornar inquieto? Ah, mas eu sou paciente desde que ninguém me incomode. Ah, então você não é paciente. Você demonstra paciência nos momentos em que a paciência precisa ser trabalhada. E é através desse exercício que nós aprendemos. O objetivo do trabalho em grupo é mostrar que todos nós somos fracos, todos nós somos falíveis, mas todos nós estamos aqui a serviço de Jesus.
na Black Friday espiritual, ela chega e ela termina. Sabe quando ela termina? Porque a nossa Black Friday dura quanto tempo? É um dia, não é? A Black Friday espiritual sua dura uma encarnação. É uma encarnação. E o que é uma encarnação para o espírito imortal? Por favor, me digam. É menos que um dia. Então a sua Black Friday é hoje. Você está com uma oportunidade agora de se melhorar, de buscar se melhorar através do serviço de amor ao próximo nessa casa, em outra casa, na sua casa, no trânsito, em qualquer parte, a serviço de Jesus. A sua Black Friday, ela tem um dia para começar e tem um dia para terminar. Porque sua encarnação é assim. Você reencarnou em 68, em 69, em 70, em 50. Eu não sei se tem 40 por aqui, mas não precisa dizer nada. 41, pronto, eu quase acertei. Você reencarnou, tem um pouquinho mais, não tem? Um pouquinho menos, né? Você reencarnou em tal data, mas você tem uma data para reencarnar e tem uma data para desencarnar. É passagem de volta. Olha, não tem overbooking, não tem nada. Na hora de voltar, você volta. Porque a morte, como nos diz Emmanuel, nos arrebata. Nos arrebata. Sabe o que é arrebatar? Arrebatar não é convidar, não é chamar, é simplesmente levar. Leva. E quando você chegar ao mundo espiritual, que você perceber a situação que você viveu, você vai dizer, mas eu não sabia. Olha, mas não colocamos na tua vida o Evangelho de Jesus? Não colocamos a instituição espírita? Não colocamos os amigos? Não colocamos em uma série de situações para você aprender e entender? Esse é o convite que o mundo espiritual nos faz, para que possamos nos tornar, como nos diz a mensagem de Bezerra, chamas vivas do amor ao próximo. Porque há tanta dor esperando por nós, há tantas lágrimas para enxugar, e há tanto sofrimento que faz vergonha ser feliz. Essa felicidade, fruto da omissão, que Jesus possa fazer parte cada dia de nossas vidas, em cada momento, que possamos agradecê-lo pela oportunidade da reencarnação. Muita paz para todos e um forte abraço dos que fazem o Grupo Espírita Francisco de Assis.